Tudo começa com uma sensação difícil de nomear, um vazio, uma estranheza diante da própria rotina. Um momento em que aquilo que era familiar se torna, de repente, estranho. Você acorda, escova os dentes, toma café, vai trabalhar, mas algo em você se deslocou. É isso que Albert Camus chama de o sentimento do absurdo, a constatação de que vivemos como se houvesse um sentido claro. Mas ninguém nunca nos deu esse sentido. Fomos empurrados para dentro de uma existência que não explicamos. E fingimos normalidade, como se isso fosse natural. Camus diz que o absurdo nasce do confronto entre dois polos, o desejo humano por clareza, por razão, por propósito, e o silêncio impassível do universo. Queremos respostas, mas não há ninguém do outro lado para respondê-las. Essa é a ferida que abre o caminho filosófico, a ruptura. O instante em que percebemos que a vida, por si só, não explica nada. E então vem a pergunta: se a vida é absurda, por que continuar vivendo? Camus não oferece fuga. Ele não oferece consolo. Pelo contrário, ele exige que encaremos o absurdo de frente, sem máscaras, sem religião, sem promessas de salvação. A lucidez é dolorosa, mas é o único começo verdadeiro. Se o universo não responde, se a existência não nos dá garantias, se cada esforço de compreensão esbarra no silêncio, por que não desistir? Essa é a pergunta mais íntima da filosofia de Camus. A vida vale a pena ser vivida, mesmo sem sentido? E a resposta dele é brutal, mas bela. Sim, justamente porque não há sentido. Para Camus, a grandeza do ser humano não está em encontrar um significado objetivo, mas em desafiar o próprio vazio com dignidade. É aqui que ele propõe um gesto radical, a revolta. Mas não uma revolta destrutiva, nihilista. É uma revolta silenciosa e constante, um ato de se manter em pé diante do caos, de olhar para o absurdo com lucidez e ainda assim dizer: vou continuar. Essa revolta não é contra o mundo, é contra a tentação de se entregar à apatia, é contra o desejo de fugir da consciência. É uma fidelidade à vida, mesmo quando ela não explica nada. Viver sem apelos metafísicos, sem ilusões reconfortantes, sem precisar de promessas futuras para justificar o presente. Camus chama isso de liberdade trágica. A liberdade de quem reconhece o absurdo, mas escolhe dançar mesmo assim, como Sísifo empurrando sua pedra montanha acima e encontrando, no próprio esforço, uma forma de felicidade. Porque quando você aceita que o universo não tem sentido, algo extraordinário acontece, todas as correntes caem. Você está livre para inventar o seu próprio modo de existir, livre para construir um propósito, não como resposta, mas como criação. E essa é a revolta que nos torna humanos. Escolher viver, mesmo quando nada obriga você a isso. Escolher amar, mesmo sabendo que tudo é passageiro. Escolher criar, mesmo que o mundo esteja desmoronando. Essa é a resposta de Camus ao absurdo. A dignidade de um sim, dito em silêncio, todos os dias. Diante do absurdo, o primeiro impulso não é enfrentá-lo, é fugir. Camus sabia disso, e é por isso que ele começa sua filosofia não com a coragem, mas com a denúncia das mentiras que contamos a nós mesmos para não encarar o vazio. A primeira ilusão é a religiosa. A ideia de que há um sentido superior esperando por nós, que o sofrimento aqui é parte de um plano maior, que existe um Deus que vê, que cuida, que recompensa. Camus não nega o conforto que isso traz, mas pergunta: você acredita porque é verdade ou porque tem medo? Da alternativa? Para ele, apelar ao transcendente é trair o absurdo, é recusar o silêncio do universo, inventando respostas para suportar o barulho do próprio desespero. A segunda fuga é o suicídio filosófico. É quando o sujeito, mesmo não acreditando em nada, decide viver como se acreditasse. Cria valores vazios, aceita normas sem questionar, segue com a multidão, mas por dentro está quebrado.
é a vida vivida como teatro, onde todos interpretam papéis e ninguém sabe mais quem é. A terceira. Ilusão é o entretenimento constante. Hoje, mais do que nunca, ela nos engole. Não precisamos de deuses, temos telas. Não precisamos de fé, temos distração. O absurdo não precisa ser enfrentado se a mente estiver sempre ocupada. Camus via nisso uma forma de adormecimento coletivo. Um mundo onde as pessoas não vivem, apenas reagem. Rolam feeds, compram coisas, repetem ideias, preenchem o tempo até que a morte as interrompa. E ele gritava, com ternura e raiva: isso não é viver, isso é escapar. A coragem para ele começa no exato momento em que paramos de fugir, quando encaramos o vazio com os olhos abertos, sem consolo, sem desculpas, só você, o mundo e o silêncio. É aí que algo novo começa a nascer, não uma resposta, mas uma disposição de estar vivo por inteiro, mesmo sem garantias, mesmo sem porquês. Imagine um homem condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima, para vê-la despencar sempre que chega ao topo, e então recomeçar, por toda a eternidade. Esse homem é Sísifo, e para Camus, ele é o retrato perfeito do ser humano diante do absurdo. A vida nos exige esforço. Todos os dias, subimos nossas montanhas, acordar, trabalhar, resolver, suportar, continuar. E quando achamos que chegamos a algum lugar, a pedra cai de novo. A rotina recomeça, o sentido se esvai. E a pergunta volta: por que tudo isso? Camus não oferece um consolo. Ele não diz que existe um céu esperando no fim, nem que haverá um momento em que a pedra vai parar de cair. Pelo contrário, ele olha o mito e diz algo chocante: é preciso imaginar Sísifo feliz. Mas como? Como alguém pode ser feliz sabendo que tudo se repetirá para sempre? Camus responde: porque ele sabe, porque ele está lúcido, porque ele parou de esperar, e ao parar de esperar, ele começa a escolher. Sísifo já não se ilude. Ele não rola a pedra por fé ou esperança, ele rola a pedra porque escolheu viver mesmo assim. Esse é o verdadeiro ato de rebeldia. Não negar o absurdo, mas abraçá-lo. Não pedir sentido à vida, mas dar sentido ao gesto de continuar. No momento em que Sísifo desce a montanha, suado, cansado, sabendo que vai recomeçar, ele é mais forte que seu castigo, porque ele o transformou em escolha. Assim também podemos viver, conscientes da repetição, cientes da ausência de garantias, mas ainda assim, comprometidos com o ato de viver, não por dever, não por crença, mas por liberdade. A liberdade de quem entende que a grandeza não está no resultado, mas na maneira como enfrentamos o caminho. Camus afirmava que o despertar da consciência é sempre doloroso. É quando você percebe que os manuais não funcionam, que as promessas não se cumprem, que as fórmulas de felicidade não te livram da inquietação. É quando a pergunta "por quê?" passa a ecoar alto demais. Por que levantar da cama? Por que trabalhar tanto? Por que amar se tudo pode acabar? Por que viver se tudo termina em morte? Essas perguntas não surgem apenas nos momentos de crise. Elas vivem conosco, mesmo quando abafadas. Mas em certos momentos, um silêncio profundo, uma perda repentina, uma sensação de vazio no meio de um dia comum, elas tomam o centro do palco. E aí, a consciência se expande. Você vê o que antes evitava ver, que o mundo não tem um roteiro pronto, que a existência é em si um mistério sem explicação última. Camus chama isso de o sentimento do absurdo. Não é uma ideia intelectual, é uma sensação corporal, é o estranhamento diante da vida que segue, mas sem trilhos. Mas aqui está o ponto. Para Camus, esse despertar não deve levar ao desespero, deve levar à lucidez. É quando você entende que não há sentido dado que pode surgir o convite mais profundo de todos, o de criar sentido. A consciência do absurdo não te paralisa,
Ela te entrega uma nova responsabilidade. Viver sem ilusões e ainda assim viver com intensidade. É nesse ponto que começa a liberdade autêntica. Não a liberdade de fazer tudo o que quiser, mas a liberdade de construir um sentido que seja seu, mesmo sabendo que ele não é eterno nem absoluto. É nesse espaço que nasce o artista, o amante, o pensador, o rebelde, gente que sabe que o universo é indiferente, mas escolhe, mesmo assim, dançar dentro do silêncio. Para Camus, o verdadeiro herói da existência não é o que encontra sentido, mas o que se recusa a desistir, mesmo quando não encontra. Esse é o homem revoltado. Não no sentido agressivo, destrutivo, mas na sua forma mais pura, aquele que se recusa a ceder à indiferença do universo, aquele que olha o absurdo de frente e decide continuar. A revolta de Camus não é gritar contra o mundo. É continuar caminhando sem precisar de garantias. É afirmar a vida mesmo sem promessas de salvação. Por isso ele diz, não há destino que não se supere pelo desprezo. O que ele quer dizer? Que quando você aceita o absurdo, ele não te domina mais. Você o carrega, como Sísifo carrega sua pedra, mas agora com consciência. O homem revoltado é aquele que diz, sim, tudo é frágil, passageiro e incerto. Mas mesmo assim, eu escolho viver. Eu escolho amar, criar, resistir. Não porque existe um prêmio no final, mas porque isso é o que me faz humano agora. Essa é a essência da liberdade absurda. A liberdade de não precisar justificar cada passo com uma narrativa cósmica. A liberdade de ser inteiro mesmo sabendo que tudo pode ruir. E essa liberdade tem um gosto estranho. Ela assusta, mas também liberta. Porque quando você entende que nada é garantido, você para de esperar a permissão do mundo para existir plenamente. Você cria, você transforma. Você age não porque há um sentido final, mas porque, ao agir, você faz sentido acontecer. É isso que Camus chama de revolta metafísica, um ato de coragem que não se apoia em certezas, mas que floresce mesmo assim, em meio ao deserto do não sentido. Se não há um plano superior, se o universo é indiferente, se nenhuma resposta virá do céu, então, o que nos resta? Segundo Camus, nos resta a liberdade total. Mas essa liberdade não é confortável. Ela é selvagem, crua, sem mapa. É a liberdade de ser o único responsável pela sua vida, de saber que não há desculpa definitiva, nem destino para culpar, nem manual de instruções. Você está só, com a sua consciência, e tudo o que fizer ou deixar de fazer é parte do mundo que você está criando. Isso é um fardo? Talvez. Mas também é a maior chance de autenticidade que você terá. Se nada está escrito, você pode escrever. Se nada é garantido, cada gesto importa. Se não há salvação, então cada encontro humano, cada carinho sincero, cada criação honesta se torna sagrado, mesmo que não dure para sempre. Camus enxergava a vida como uma obra de arte absurda, sem sentido dado, mas cheia de sentido construído. Viver, para ele, é como ser o artista de uma escultura que nunca será terminada. Mas isso não torna o processo menor, torna-o mais precioso. É aqui que a esperança reaparece, não como certeza de vitória, mas como rebeldia contra o niilismo, como a decisão diária de levantar, mesmo que o chão esteja desabando, como a escolha de amar mesmo que tudo acabe, como a afirmação de que, se o universo é indiferente, então nós seremos intensos. Camus acreditava que essa liberdade absurda era o verdadeiro ponto de virada, o instante em que o ser humano, liberto da necessidade de encontrar sentido, passa a criar sentido com os próprios passos. Não é uma vida fácil, mas é talvez a única digna de ser chamada de humana. O absurdo para Camus não é o fim, é o começo de uma vida sem ilusões. Uma vida onde não precisamos mais esperar respostas eternas, porque descobrimos que as perguntas já bastam para nos mover. O que antes era desespero, agora é impulso. A queda se transforma em voo.
e o silêncio do universo, em liberdade para escrever a nossa própria canção. Viver então não é entender tudo, é continuar, mesmo sem entender. É rir no meio do caos, é amar, mesmo que o tempo destrua, é criar beleza, mesmo que ela não dure. É existir como se cada dia fosse uma escolha, e não uma condenação. Camus nos lembra, o verdadeiro herói do absurdo é aquele que, diante da falta de sentido, ainda assim escolhe viver com paixão, não por esperança ingênua, mas por uma coragem profunda, silenciosa e absolutamente livre. Se esse vídeo ressoou dentro de você, compartilhe com alguém que precisa reencontrar esse fogo interior. Comente aqui embaixo. O que você faz mesmo quando tudo parece não fazer sentido? Como você lida com esse silêncio do universo? Se inscreva no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque aqui toda semana a gente desenterra as perguntas que ninguém quer fazer e talvez encontre juntos um jeito mais verdadeiro de viver. Nos vemos no próximo mergulho.